Nesta videoaula, vamos apresentar os axiomas de ordem da geometria plana. É a partir desses axiomas que a gente vai definir conceitos como segmento de reta, semirreta e semiplano. Além disso, é a partir desses axiomas que a gente pode começar uma noção de que numa reta existem infinitos pontos. Antes de a gente partir para o enunciado desses axiomas, primeiro vamos estabelecer aqui uma notação. Os conceitos primitivos da geometria plana, eles são aqueles que pertence a, está entre, é congruente a. Dados três pontos distintos do plano, digamos A, B e C, dizer que B está entre A e C vai ser notado por A, tracinho B, tracinho C. Ou seja, esta notação aqui quer dizer o quê? Que o ponto B está entre os pontos A e C. Vamos então aos axiomas de ordem. O axioma de ordem 1 nos diz o seguinte: se o ponto B está entre os pontos A e C, então os pontos A, B e C são pontos distintos de uma mesma reta e a gente pode dizer também que B está entre C e A. O que esse axioma nos diz? Diz o quê? Se temos três pontos dados... O que esse axioma nos diz? Nos diz que os três pontos dados pela relação estar entre, eles são colineares, e nos diz também que dizer que B está entre A e C é o mesmo que dizer que B está entre C e A. Essa relação de dizer assim, que se B está entre A e C é o mesmo que dizer que B está entre C e A, parece um pouco intuitivo para a gente. Vocês podem dizer assim, professor, isso é óbvio. Tá, isso é óbvio, mas na geometria axiomática, certo? A gente precisa deixar bem claro todos os conceitos e todas as relações. Essas coisas precisam estar bem definidas. Então, por mais que da nossa intuição, dos nossos conhecimentos que a gente tem adquirido, a gente ache que isso é óbvio, isso precisa estar claro, isso precisa estar definido, isto precisa estar determinado. Vamos então ao axioma de ordem 2. O axioma de ordem 2 diz o quê? Dados três pontos distintos de uma reta, e apenas um deles está entre os outros dois. O que isso quer dizer? Dados pontos A, B e C de uma reta R, o que é que a gente tem? Tem que pode ocorrer apenas uma das seguintes relações. Ou B está entre A e C, ou C está entre B e A, ou ainda A está entre C e B. Pode ocorrer apenas um desses três casos. É isso que diz esse axioma de incidência 2. Uma outra coisa que esse axioma 2 nos diz é o seguinte: ele nos ajuda a perceber que um círculo não é uma reta. Por quê? Porque, por exemplo, dados três pontos num círculo, não está claro a relação está entre, né? Porque nesse caso aqui podemos dizer que o ponto B está entre A e C, porém podemos pensar também que o ponto A está entre B e C. Então a relação está entre não está bem definida e, portanto, o que a gente conhece como um círculo, por exemplo, não pode ser uma reta. O axioma de ordem 3 já diz o seguinte para a gente: dados dois pontos distintos B e D, existem pontos A, C e E sobre a reta determinada pelos pontos B e D, tais que B está entre A e D, C está entre B e D e D está entre B e E. Ou seja, dados pontos B e D, a gente considera a reta R aqui, que passa por B e D, e o axioma 3 vai dizer o seguinte para a gente. Vai dizer que existe um ponto A aqui, tais que B está entre A e D. Vai dizer que existe um ponto C aqui, tais que C está entre B e D. E vai nos dizer que existe um ponto E aqui, tal que D está entre B e E. É este axioma que nos
É este axioma que nos assegura que, por exemplo, numa reta existem infinitos pontos. Por quê? Como é que a gente mostra isso? Vai ficar aí como exercício e curiosidade para vocês. No total, temos 4 axiomas de ordem aqui que eu vou apresentar. Porém, já com esses 3 axiomas, a gente já pode apresentar algumas definições. A primeira delas é a seguinte: sejam A e B 2 pontos distintos do plano. O segmento de reta AB é o conjunto de todos os pontos entre A e B e os pontos extremos A e B. Ou seja, dados 2 pontos distintos do plano A e B, a gente já sabe pelo axioma de incidência 1 que eles determinam uma única reta. É formado por esses pontos A e B que a gente está chamando de pontos extremos e por todos os pontos entre A e B. Então, aqui a gente vai ter o segmento de reta AB. Uma outra definição é a seguinte: a semirreta com origem A e contendo B é o conjunto dos pontos C, tais que B está entre A e C, mais o segmento AB. Essa semirreta será representada por SAB. Ou seja, considerando esses 2 pontos, A e B, a gente sabe que esses 2 pontos determinam uma única reta. Quem é que vai ser a semirreta de origem A que contém B? Vai ser formada pelo segmento AB, que a gente já viu aqui na definição anterior, mais todos os pontos C, tais que B está entre A e C. Então, todos esses pontos aqui. Vamos agora a uma outra definição. Consideremos uma reta M e A e B 2 pontos que não estão na reta M. A gente vai dizer que A e B estão do mesmo lado da reta M quando o segmento AB não intersectar a reta M. Caso contrário, vamos dizer que A e B estão em lados opostos de M. Vamos considerar uma reta M e pontos A e B que não pertencem a M. A gente vai dizer que A e B estão do mesmo lado quando esse segmento de reta aqui, dado por A e B, não intercepta a reta M. A gente vai dizer que A e B estão em lados opostos quando esse segmento aqui, determinado por A e B, intersecta a reta M. Uma outra coisa que a gente tem aqui é o conjunto de todos os pontos de M e dos pontos C, tais que A e C estão do mesmo lado da reta M, é chamado de semiplano determinado por M contendo A e será representado por PMA. Ou seja, dado uma reta M e o ponto A, vamos dizer que o semiplano determinado por M contendo A é todo mundo que está em M mais a galera que está do mesmo lado que A. Vamos então agora ao último axioma de ordem, que eu vou chamar de axioma de ordem 4. Para toda a reta L e para quaisquer pontos A, B e C fora da reta L, temos o seguinte: se A e B estão do mesmo lado de L e B e C também estão do mesmo lado de L, então quer dizer que A e C estão do mesmo lado de L. Ou seja, temos aqui o I diz o seguinte, o primeiro caso diz o seguinte: temos aqui a reta L e pontos A, B e C, tais que A e B estão do mesmo lado de L, e eu sei também que B e C estão do mesmo lado de L. Então, o axioma diz que A e C também estão do mesmo lado de L. O caso 2 diz o seguinte: se A e B estão de lados opostos de L, e B e C estão do mesmo lado de L, então A e C estão do mesmo lado de L. Ou seja, dada aqui a reta L, se A e B estão de lados opostos de L, e B e C estão
de lados opostos de L, então A e C estão do mesmo lado de L. É como eu já disse antes, novamente, isso aqui é uma coisa muito intuitiva. Quando a gente faz o desenho, fica muito claro que isso é verdade. Então, para que tem um axioma que tem que assumir que isso é verdade? Se isso não tivesse como axioma, é capaz que a gente não ia conseguir provar alguns resultados mais para frente, tá? Porque isso tem que estar claro, isso tem que estar determinado. Por fim, eu vou apresentar aqui para vocês essa proposição, mas não vou apresentar a demonstração nesse vídeo. Mas é um resultado que vale ser lembrado. Essa proposição diz o seguinte para a gente: toda reta M determina exatamente dois semiplanos cuja interseção é a reta M. Então, esse aqui também fala que é um resultado que é conhecido também como teorema de separação do plano. Por quê? Ele diz o seguinte para a gente: dada uma reta M, a gente tem dois semiplanos, né? Então, a gente consegue dividir o plano em dois semiplanos e a interseção entre esses semiplanos é justamente a reta M. Então, é isso. Nesta videoaula, a gente apresentou, né, os 4 axiomas de ordem da geometria plana, né? A gente também apresentou conceitos de segmento de reta, semi-reta e semiplano. E finalizamos apresentando o resultado que diz que uma reta, ela separa o plano em dois semiplanos.